meditar na palavra de Deus, que há de falar ao nosso coração. Nós temos meditado aqui em uma jornada de fé, que é o tema da nossa cantata. Falamos em dezembro e vamos seguir falando também no mês de janeiro. Mas hoje eu quero lembrar, dentro dessa jornada de fé, do Emanuel, o menino que nasceu em Belém. O Senhor Jesus, que significa a presença de Deus conosco. Quando encerramos um ano, estamos à porta de um novo ano, o que a certeza da boa companhia do Senhor pode trazer e deve trazer ao nosso coração. Essa promessa foi feita por Isaías também, o profeta. O anúncio do nascimento de Cristo feito por Isaías é 600, às vezes 700 anos antes do nascer de Jesus em Belém. Mas eu quero ler esse versículo 14 do capítulo 7 com você e depois o verso 8 do capítulo 8. Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. No capítulo 8, verso 8, também de Isaías: penetrarão em Judá, inundando, passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército, cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Há duas grandes verdades aqui com respeito à pessoa de Deus, que vai se revelar ao mundo de forma maior, mais intensa, mais clara, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, que há de nascer em Belém. Mas o que o Senhor faz visitando a terra, rompendo os céus, vindo habitar entre os homens, é algo que manifesta de fato a importância que Ele dá ao ser humano, coroa da sua criação. O desejo que Ele tem de se relacionar com o homem, de viver com o homem, de estar com o homem. Deus toma iniciativa, Deus vem primeiro, Deus rompe os céus. Deus nos dá companhia. E esse texto diz Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus presente na nossa vida. Deus presente na história do homem. Deus junto à nossa história, a cada dia, a cada ano que vai se passando para nós. E outros que vêm chegando por aí. Deus que nos acompanha na nossa jornada de fé como Deus presente, Emanuel. Deus conosco. E Deus onipresente. O versículo de Isaías 8, versículo 8 está dizendo que Deus chega junto a Israel, para estender sobre Israel as suas asas, todas as alas do seu exército, para cobrir toda a terra. Então não é Deus presente, apenas na vida de alguns, é Deus presente junto a todos, em todo tempo. É Deus presente junto à nação. É Deus presente junto à sua vida. Cobrindo a sua vida. Desde o nascimento até o dia que você fechar os olhos aqui e partir para estar com o Senhor. Deus presente de forma onipresente. Presente em todo lugar, em todo tempo. Em toda situação, em toda circunstância. Isaías vem trazendo esse comunicado para a vida do povo de Deus. Deus estará convosco. E Deus estará convosco em todo o tempo, em toda situação, em toda circunstância. Em cada momento da sua vida, em cada momento da sua existência. O Senhor estará com você. Então a primeira verdade é essa. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus transcendente. Deus não é um Deus que criou todas as coisas e largou a vida e a criação ao bel prazer. Ele estabeleceu regras e normas
e leis que governam muitas coisas, mas mesmo assim Ele se faz presente, Ele se manifesta, Deus conosco, na nossa vida, na nossa história, nos nossos dias. Suas asas se estendem para nos cobrir. É bem verdade que há momentos, há circunstâncias que a gente começa a se perguntar, onde será que Deus foi, né? Será que Ele não ouviu a nossa prece? Será que Ele não tem se lembrado de nós? A situação está tão dura, está tão difícil, eu tenho buscado o Senhor, ainda não veio a resposta. Eu tenho passado por um problema, tenho enfrentado uma aflição, e ainda não fui socorrido. Às vezes nós temos aquela sensação assim, de que o Senhor está se esquecendo de nós. Às vezes é o nosso vizinho, o nosso amigo, aquele que vive ao nosso lado, quem sabe até o nosso inimigo, que conforme o salmista nos lembra, nos pergunta, né, o teu Deus onde está? Nós já lemos esse texto aqui, abrindo o nosso encontro de adoração no Salmo 115. Olhando para as circunstâncias, olhando para as lutas, olhando para os problemas, olhando para as dificuldades, olhando pela tempestade que tomou a nossa vida, a nossa casa, olhando pelas perdas, olhando e sentindo a nossa dor e contemplando o nosso clamor. Às vezes, diz o salmista que as pessoas nos perguntam, onde está teu Deus? Será que Ele esqueceu de você? E o salmista vai responder então, olha, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Mas Ele não é o Deus só dos céus, Ele é o Deus que rompe os céus, que desce a terra, que caminha ao nosso lado, que estende para nós as suas mãos, que traz socorro na nossa aflição, que dá esperança no nosso desespero, que produz vida em meio à nossa morte em razão dos nossos pecados. Então o nosso Deus é assim. Onde está o seu Deus? Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele está comigo, Ele está com você. Ele se faz presente hoje, ontem, amanhã, e vai se fazer presente para todo sempre. Ele esteve conosco em 2023, vai estar em 2024. E vai nos acompanhar. E vai fazer questão de, em algum momento, mesmo que a gente às vezes se esqueça dele, nos lembrar de que Ele é Deus, de que Ele nos ama, de que Ele é quem protege de verdade, de que trabalhar sem o abençoado do Senhor é trabalhar em vão, é comer um pão que penosamente granjeamos. Aos seus amados, aqueles que confiam, que buscam, Ele dá, Ele concede, enquanto descansam, enquanto dormem, porque vai preparando um dia de amanhã para nós, onde a sua graça vai se renovar a cada manhã. Sua bondade, seu favor, vão vir de encontro à nossa vida e à nossa necessidade naquele dia. Então a primeira coisa que temos que lembrar é isso, Deus está conosco sim, Deus esteve conosco, Deus vai estar conosco, o Senhor está conosco sempre, porque Ele é Deus presente na nossa vida, é Deus onipresente, em toda situação, em toda circunstância, onde a gente estiver, Ele vai se manifestar de alguma forma, Ele vai. Outra grande verdade que esse texto demonstra é que Deus está conosco, Deus é presente na nossa vida, não a partir do nascimento de Cristo. O Emmanuel nasceu em Belém, Jesus, o prometido por Deus aos judeus, a nação de Israel, o Messias que haveria de vir veio. A Virgem concebeu, como o profeta havia anunciado, e a Virgem é Maria. E completou-se os seus dias de gravidez, quando ela chegou a Belém, Belém de Judá. E ali o menino nasceu. Nasceu o Redentor. O eterno Pai do céu nos envia o seu Filho ao mundo. Nos envia por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha agora do Senhor vida, vida eterna, vida sem fim, vida de paz. Porque Ele vem ao nosso encontro.
Mas Jesus não passa a existir e Deus não vem habitar e agir junto à história do ser humano a partir de Belém. Ele sempre fez isso. Quando ele criou o ser humano e o colocou no jardim, diz a Bíblia, Gênesis capítulo 2, no jardim chamado Jardim do Éden, diz o texto que ali no Éden, todas as tardes, ele visitava o homem para conversar com o homem. Ele vinha junto ao homem, com toda a sua grandeza, com todo o seu poder de Deus. Ele deixava o seu trono na glória, ele descia à terra, ele caminhava com Adão e Eva no jardim, ele instruía esses corações, ele se relacionava com eles, ele manifestava sentimentos, ele ouvia do homem as suas interrogações, os seus questionamentos. Mas diz o texto que Deus é aquele que estava presente ali. Estava junto do homem, junto da mulher, ainda no Éden, caminhando com o homem junto à terra. Deus conosco. Deus presente na história. Desde o início dela. Desde que ele formou o homem, desde que ele formou o dia e a noite. O Senhor está presente. Sempre esteve. Nós vemos a presença de Deus na jornada da vida de homens e mulheres de Deus que depois do Éden foram exercendo a sua fé e a sua confiança no Senhor, e foram aprendendo a amar o Senhor, e foram recebendo de Deus o suprir das suas necessidades, recebendo de Deus também as suas ordenanças, os seus mandamentos, os seus propósitos, e colocando no Senhor e no seu propósito a sua confiança. Deus esteve com Noé, o abençoou, prometeu o dilúvio, enviou o dilúvio e o guardou numa arca. Ele, a sua família e todos os animais. As águas assolaram a terra, mas Deus esteve com Noé. Deus guardou a sua família. Deus os ajudou, Deus os livrou. Deus os socorreu. A partir de Noé, recomeçou a história. Deus esteve com Abraão, Deus pediu a Abraão que saísse da sua terra, da sua parentela, de Ur dos Caldeus, que deixasse ali os seus amigos, que deixasse todo o conhecimento que ele já tinha, de capacidade de sobrevivência numa região que ele conhecia bem, e que fosse para uma terra que ele haveria de mostrar. Abraão não se importou se era longe, se ia demorar muito, se era uma terra melhor, se ele ia ter melhores amigos ainda do que aqueles que eles deixavam ali, porque Deus lhe prometeu fazer de Abraão uma grande nação, uma grande família, de sua família uma grande nação, e que Deus haveria de ir com ele, haveria de abençoá-lo. Depois de abençoá-lo, tomaria a família de Abraão e a nação que ia nascer a partir de Abraão, para abençoar outras nações, outras famílias da terra. Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, entra numa jornada sem saber muito bem para onde ia, se era muito longe, se era melhor ou pior. Mas ele vai porque ele sabe que o Senhor está com ele. Deus lhe promete companhia. Deus promete a sua presença, o seu socorro, a sua bênção. Deus prometendo abençoar a vida do seu servo e a sua casa. Então ele vai. Deus se manifesta como Deus presente na vida de Jacó, que é um também dos patriarcas. Ele sai da sua casa, ele sai sem nada. Ele sai fugido do seu irmão Esaú, porque havia lhe roubado a bênção, né? Vestido as roupas de Esaú, pedido ao pai que abençoasse, porque ele já havia lhe comprado a primogenitura. E ele sai fugido da sua terra. Mas no caminho ele deita, coloca uma pedra de travesseiro, tem um sonho, a porta do céu se abre para ele. E quando ele acorda, ele fala com o Senhor: se o Senhor for comigo e me abençoar, e me der a oportunidade de voltar, de tudo que o Senhor me der, eu lhe darei o dízimo, como expressão da minha gratidão, do meu reconhecimento pelas suas bênçãos, pelos seus feitos, pela sua ajuda, pelo seu socorro, pela sua presença.
E Jacó foi sem nada, mas Jacó voltou riquíssimo. Volta para a sua terra, se reconcilia com seu irmão. Mas ele não vai sem a presença de Deus. Deus presente, Deus conosco. Deus preparando o caminho, endireitando as veredas. Deus aplanando o caminho para ele poder caminhar altaneiramente. Deus vai à frente. Deus prepara as coisas, Deus prepara o casamento, Deus prepara os salários. Labão troca os salários 10 vezes, Deus prepara para que Jacó não saia do prejuízo de forma alguma, mesmo que o seu sogro esteja tentando enganá-lo. Jacó é bem sucedido na sua jornada, porque confia no Senhor, e ele percebe que o Senhor é conosco. Emanuel, Deus conosco. De Jacó a José, que é levado ao Egito, que é de escravo passa a ser governador, e vai para lá todo o povo de Deus, e depois Deus vai ser presente com Moisés. Depois de muito tempo, Deus vai levantar um homem. Enquanto Faraó havia ordenado a morte de todos os meninos hebreus que nascessem, para que não fosse organizado um exército que se rebelasse contra o Egito e livrasse os hebreus do cativeiro egípcio, que já durava 400 anos. Deus levantou um homem. Esse homem andou com Deus. Esse homem foi usado por Deus como um líder, para levar a palavra de Deus a Faraó, o grande governante do Egito, o poderoso governante do Egito. E Deus fez feitos extraordinários por meio de Moisés e na vida de Moisés em favor do povo de Israel. E Deus livrou aquele povo e conduziu aquele povo com a presença de Deus pelo deserto, até eles herdarem a terra prometida. Então é sendo livre de cativeiros, é sendo conduzido pelo deserto na escassez de recursos, mas recebendo de Deus o bastante para sobreviverem, para se arregimentarem e para alcançarem a conquista da terra que Deus prometeu, porque Deus é Deus que faz promessa e vai com o povo, de maneira que o povo possa alcançá-lo, conquistando a terra, vencendo as batalhas. Algumas delas o povo venceu com a estratégia militar e a bênção de Deus e o conduzir do Senhor. Outras ele venceu apenas com a bênção de Deus, sem levantar nenhuma espada. Como foi assim que ele foi livre do Egito? Só com o agir do Senhor. Deus presente, Deus conosco, Deus com o seu povo, Deus com aqueles que o buscam, Deus com aqueles que nele confiam. Moisés vai falecer, vai levantar um outro homem para ser líder, chamado Josué, que você conhece bem. Josué vai ficar na dúvida, mas será que Deus que ia com Moisés à frente do povo vai também comigo? E aí Deus vai falar diretamente com Moisés, vai dizer, olha, assim como fui com Moisés, serei contigo. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te atemorize, porque havia muitas batalhas pela frente, havia muita guerra, havia o enfrentar de muitas batalhas, havia povos poderosos para serem vencidos, povos grandes, com exércitos bem treinados, de quem o povo de Israel já havia fugido antes, mas agora não, agora eles vêm sabendo, o Senhor é conosco, Deus está no meio de nós, aquele que nos livrou da mão de Faraó, é aquele que há de nos dar a terra que ele prometeu, a terra que mana leite e mel, terra boa, produtiva, frutífera. E José marcha com seus exércitos, e vence as batalhas, e estabelece o reino de Israel. Mas ele não faz pela sua força, ele não faz pela sua habilidade, ele sabe, fizemos porque o Senhor está conosco. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Deus poderoso nas batalhas.
E nós poderíamos dizer muito aqui, de muitos personagens bíblicos, de Sadraque, Mesaque e Abidineu, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, no reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E quando eles percebem, o Senhor está no meio deles, lançam-se 4 pessoas. Quando alguém vai ver como é que eles estão, eles enxergam 4, um como a figura dos anjos de Deus. Acreditamos ser a presença do próprio Cristo, do Filho de Deus, presente com aqueles homens, de maneira que nem o cabelo da sua cabeça cheirou fumaça. Mas quem os lançou ali já foram consumidos pelo calor, já foram mortos. Pois eles caminham na companhia do próprio Deus. O livramento de Deus para aqueles que exercem fidelidade. No mesmo período desses, só que não mais no Império Babilônico, mas no Império Medo-Persa, com o rei Dario, Daniel, lançado na cova dos leões. Leões famintos, que tiveram suas bocas fechadas, pela presença de Deus. Quando o rei chegou e chamou Daniel com voz triste, porque amava Daniel, foi colocado numa situação criada por sábios que o aconselhavam, e chamou a Daniel. Daniel pôde proclamar: o meu Deus me livrou da boca dos leões, enviou um anjo. Saiu Daniel vivo, mas aqueles que o condenaram, antes de chegarem ao fundo da cova, já haviam sido consumidos pelos leões famintos, ferozes. Deus conosco. Deus junto à vida de um homem que expressava sua fidelidade numa terra estrangeira, fidelidade ao Senhor, fidelidade no seu serviço, fidelidade ao seu rei, que orava 3 vezes ao dia, com janelas abertas para Jerusalém, e que não deixou de fazê-lo apesar da ameaça. E aí viu o extraordinário de Deus. Deus o livrou. Deus ouviu a sua prece. Daniel, livre da boca dos leões. E mesmo o profeta Jonas, que declarou para o Senhor que ia obedecer, ele não fez. E em vez de tomar o caminho e o navio para Nínive, que era para onde Deus o designara aí, toma o caminho para Tarsis, numa direção contrária. Quando ele é lançado no mar, no meio de uma tempestade, e ele acha que é o fim da sua existência, da sua vida, Deus envia na sua providência um grande peixe, diz o texto, que o engole, e da profundeza do mar ele clama ao Senhor. E o Deus onipresente, que está nos céus, mas que está na terra, e na profundeza do mar, ouve a oração de Jonas, e lhe oferece uma segunda chance, para que ele pudesse cumprir a sua missão em Nínive, de pregar o arrependimento para aquela cidade, que se arrependesse e se arrependeram, receberiam da misericórdia do Senhor, na profundeza do mar, num tempo da desobediência, quando Jonas pensou não ser mais ouvido, não ter mais a presença de Deus, a companhia de Deus, Deus estava com ele. E Deus lhe abriu a porta da oportunidade. Deus conosco. Deus caminhando com o homem. Deus escrevendo a história a partir da vida de qualquer ser humano, de cada ser humano. Deus cumprindo os seus propósitos. E para isso tomando os homens e mulheres e crianças e jovens e adolescentes como instrumento nas suas mãos para fazer que a sua vontade se estabeleça. Em que ano foi isso? Cada ação, cada personagem aqui, eu estou citando muito pouco dos muitos que a Bíblia cita para nós, em um ano diferente, em um tempo diferente, em uma situação diferente, em uma circunstância diferente, mas sempre tendo a companhia de Deus, o Senhor de todo tempo, o Deus de toda providência, o Deus de toda graça, o Deus de toda bondade,
o Deus que sempre se importa, o Deus que sempre vem ao nosso encontro, o Deus que sempre rompe os céus. Não importa se ele precisa se esvaziar de si mesmo, até deixar de ser o Deus que é, e assumir forma humana e padecer sentimentos e dores que o ser humano padece como Cristo fez. Não importa. Aquele que nos amou primeiro, rompeu os céus, deu iniciativa de caminhar conosco. Ele está no meio de nós. Ele é o Emanuel, é Deus conosco. Eu tenho certeza que você nesse ano pode identificar muito do caminhar do Senhor com você. Como Davi, desde o tempo do pastoreio de ovelhas, até o momento do seu reinado em Israel, sempre soube que Deus estava com ele, que Deus caminhava ao seu lado, que Deus o protegeu em muitas batalhas, que Deus o livrou das mãos de muitos reis, inclusive do rei Saul, quando ele ainda o servia no seu exército. Que Deus o ajudou no palácio, que Deus o ajudou nas campinas, quando enfrentou um leão ou um urso, protegendo as ovelhas. Que Deus se lembrou dele quando enviou o profeta para ungir o rei de Israel, quando ele era ainda um garoto, quando ele tangia sua harpa, entoava louvores ao Senhor, contando os feitos de Deus, do realizar da sua jornada de fé com o Senhor. Quando ele viveu no deserto, quando ele andou como fugitivo, quando ele se assentava à sua mesa farta de finas iguarias no palácio, e mesmo quando ele andou em pecado, e os seus ossos estavam sendo esmagados, o Senhor se lembrou dele na sua muita misericórdia, e contemplou o seu coração contrito e arrependido, e o livrou do mal, e o lhe restaurou a sorte, e restaurou a alegria da salvação, para que ele seguisse na sua jornada de fé, de confiança no Senhor. Então Deus está conosco. Deus se manifesta no conduzir da nossa história. Nos anos que você viveu lá para trás, nesse ano que está se rompendo hoje. Em outro que vai vir daqui a pouco. Em outros que Deus vai conceder a você ou a mim pela sua graça, pela sua bondade. Todos os nossos dias, escritos num livro. Todos eles escritos quando nenhum deles existia ainda. O Senhor já conhece, o Senhor já sabe. E é por isso que Ele visita a nossa vida. Deus conosco, para que não nos sintamos sozinhos, abandonados. É bem verdade, meus queridos, que às vezes nós abandonamos o Senhor. Às vezes a vida parece boa demais para nós, e a gente começa a querer viver a nossa vida do jeito que a gente entende, né? Se distancia de Deus. Vamos caminhando com Deus, mas aí nós vamos ficando para trás, Ele vai e nós vamos ficando para trás. Vamos confiando no nosso braço, vamos confiando na nossa inteligência, vamos confiando na nossa habilidade, vamos confiando no nosso recurso, no nosso título, no nosso nome, nos nossos amigos. Às vezes a nossa vida está boa demais, né? Deus já nos abençoou tanto, que nós vamos deixando, ou nós vamos ficando para trás. Vamos deixando que Deus se distancie. Deixa Ele seguir na frente. Mas nós vamos ficando bem lá para trás. Às vezes nós abandonamos o Senhor. Nós até murmuramos depois, dizemos, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou. Você já deixou o Senhor há muito tempo. Já não observa os seus mandamentos, já não se importa com a sua vontade. Já não tem um viver, um procedimento que glorifique o seu nome. Você não se importa com isso, é como o filho pródigo. Estava na casa do pai, estava contente, tinha tudo que queria, mas falou para o pai, ó, me dá metade dos meus bens que eu vou bater em retirada, vou viver a vida do jeito que eu quero, vou fazer aquilo que eu entendo que é bom, vou realizar aquilo que eu quero, que eu entendo que me satisfaz, quero viver a vida do meu jeito, quero ir aonde eu tenha vontade de ir, e quero fazer aquilo que me dê na cabeça.
e que eu entender que é melhor para mim, nós nos distanciamos do Senhor. E esse jovem fez isso, saiu da casa do seu pai, pegou a sua herança, gastou dissolutamente, foi para uma terra bem distante, viveu os seus prazeres, andou pelos caminhos do seu coração, mas o caminho do homem é enganoso, e o caminho que ao homem parece ser bom, seu fim não é o melhor. Daqui a pouco ele está faminto, desejando comer da comida dos porcos, das alfarrobas que os porcos comiam. E aí ele caiu em si, ele percebeu que lá na casa do pai era muito melhor, e ele quer voltar. Ele volta, e ele acha que vai ser recebido como escravo, mas ele é acolhido como filho. Às vezes nós somos assim, nós queremos viver a nossa vida, gastar os nossos recursos, fazer da vida o que a gente quer, até o dia que a gente cair em si e perceber que nós estamos fazendo uma bobagem. Estamos nos distanciando daquele que quer ter comunhão conosco, que sempre zelou pelo nosso bem, até quando nos disciplinou, até quando nos lançou no deserto, até quando nos mandou para uma tempestade. Ele tinha um propósito bom para nós, e Ele seguiu conosco, Ele nos ajudou, Ele nos protegeu, e Ele nos guardou, e Ele nos fez mais fortes, e Ele ergueu a sua voz em nosso favor, e Ele ordenou o vento e o mar lhe obedeceu, e tudo se transformou de novo em bonança. E aquela noite dura, difícil, de choro, foi interrompida numa manhã de alegria, e aquela noite escura, negra, recebeu o raiar de um novo dia, na graça de Deus que se renovou, porque o Senhor está no nosso meio, Ele está no meio de nós, Ele luta as nossas lutas, Ele sonha os nossos sonhos, Ele enfrenta as nossas aflições, Ele sente a nossa dor, Ele sabe o que de fato precisamos, e a sua providência pode trazer o suprir de todas as coisas, para aqueles que nele confiam. Então pode ser que às vezes a gente precisa do bom conselho, como Adão e Eva se recebia lá no Éden. Ou então precisamos de uma direção nova para a vida, de entender a vontade de Deus, que aponta um caminho, que aponta uma direção para uma terra nova, para um desafio novo, como fez com Abraão. E quando seguirmos, seremos abençoados. Ou pode ser que Ele nos livre do perigo, do dano, do mal, do homem mau, daquele que acelera o pé, para promover o mal contra a nossa vida, como os sábios de Dario, que armaram para Daniel ser lançado na cova dos leões, pensando o quê? Que haveriam de destruir, de eliminar Daniel, mas Deus o protegeu, como nos tem protegido. Às vezes no momento da nossa vida, Deus já nos guardou, Deus já nos livrou da morte, Deus já tirou o nosso pé do laço do passarinheiro. Os nossos inimigos se levantaram contra nós, Ele pôs para nós uma mesa, ungiu a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transbordou, porque nós fomos honrados no exercício da nossa fé, na jornada do caminhar com o Emanuel, com e na presença de Deus. Às vezes o Senhor reserva vitórias, conquistas para nós, como fez com Josué, ou liberdade, ou Deus quer realizar sinais e prodígios, num determinado tempo, e Ele nos conduz pelo deserto, e Ele nos livra da mão de Faraó, e Ele nos dá vitória nas batalhas, e Ele faz a gente perceber que o pouco com Deus há de ser muito, e o muito sem Ele pode não ser nada, não servir para nada. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, que tens preparado, para quem será? Porque você juntou em celeiros, você disse à sua vida, à sua alma, come, bebe, arregala-te, vive agora abundantemente até o fim dos seus dias. Tá bom, chegou o fim, e isso que você preparou, você vai levar para onde? Vai servir para quê? O que vale é a nossa vida com Deus, é o nosso caminhar com o Emanuel, não distante, porque às vezes nós distanciamos dele. Às vezes nós nos decepcionamos com Deus, nós frustramos com Deus, porque as coisas não saem como nós imaginamos, nós não fomos atendidos naquilo que nós pedimos. Os planos de Deus foram outros, os propósitos e a vontade de Deus foi diferente daquela que a gente tinha, e a gente acha que Deus se esqueceu de nós, e que Ele nos puniu, e que Ele não nos ama, ou que Ele está demorando demais.
E o estrago está sendo muito grande aqui. Mas a verdade é que a gente se esqueceu dele. E nós estamos colhendo aquilo que a gente plantou. Daqui a pouco vem a mão de Deus ainda com muita misericórdia, com muito amor, com muita bondade, com muita compaixão, para levantar a gente depois que a gente tiver caído no chão. Mas Ele não vai nos receber como servos, não. Ele vai nos receber como filhos. Ele vai pôr o anel do nosso dedo, sandália nos nossos pés. Ele vai se esquecer do nosso pecado e vai nos perdoar. Porque quando há infidelidade nossa, mesmo assim há fidelidade de Deus para nós. Quando a gente se esquece de Deus, Ele jamais se esquece de nós. E Ele vai nos conduzir. Como conduziu o seu povo, como conduziu esses personagens aqui. Deus sempre vai estar conosco. É assim hoje, vai ser assim amanhã. Foi assim em 2023, vai ser em 2024. O Senhor é Deus conosco. Quando nós olhamos para essa frase, quando nós começamos a entender que não estamos sozinhos, nós vamos percebendo o privilégio de estar com o Senhor, de ter o Senhor ao nosso lado, de receber das bênçãos que Ele dá, de ter a proteção que Ele providencia, a providência do suprir das necessidades que a gente tem. Receber do seu amor, receber do seu perdão, da sua misericórdia, receber da salvação que nós não podíamos alcançar por nós mesmos, herdar uma eternidade com Deus, quando estávamos condenados à eternidade sem Ele, mas porque Ele nos amou primeiro, porque Ele rompeu os céus, Ele tomou iniciativa, Ele visitou a terra, Ele se fez presente na história, Ele te abraçou, quando você virava para Ele as costas. O Senhor Jesus com os seus discípulos no momento da sua ascensão, voltando para a presença do Pai, Mateus capítulo 28, vai trazer a grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações. Mas Ele vai dizer que Ele vai enviar a igreja para o mundo, não sem a sua companhia, não sem a sua presença. É para a igreja fazer isso sozinho? É para a igreja fazer discípulo pela sua capacidade? Não, vai receber primeiro o poder do Espírito Santo, para fazer discípulo, para ser testemunha. E aí Jesus vai dizer assim: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Emanuel vai para os céus, ele volta à presença do Pai, mas ele não deixa de estar presente conosco. Continua sendo Deus conosco, continua sendo Deus presente na nossa vida. Há uma grande verdade bíblica que nós não podemos nos esquecer, nem este ano, nem o ano que vem, nem nenhum ano, nem nenhum dia da nossa vida. O salmista no Salmo 27, versículo 10 diz assim: podem meus pais me abandonar, pode ser que o bom amigo me falte, mas o Senhor estará sempre comigo e vai me acolher, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Deus não nos abandona. Deus não se esquece de nós. Deus está sempre conosco, Ele caminha ao nosso lado, Ele estende para nós as mãos. Ele socorre, Ele prepara o caminho, Ele responde às preces, Ele manifesta a bondade, Ele tem compaixão e misericórdia. Ele abre janelas nos céus, Ele derrama a bênção sem medidas. Se algum dia seu pai, sua mãe te abandonarem, mesmo assim o Senhor será contigo. Ele te acolherá. À sombra das suas asas estarás seguro. Que sigamos na nossa jornada de fé, na certeza de que Deus está conosco. Ele é o Emanuel. Ele rompe os céus, Ele visita a sua vida, a sua história, a minha, para que sintamos o seu amor, para que tenhamos a sua providência, para que enfrentemos qualquer dia, qualquer ano, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Feche seus olhos, nós vamos orar, queridos. Às vezes você está preocupado aí, vivendo alguma situação incerta, insegura.
tem algumas interrogações aí na sua mente do que será no ano que vem, no trabalho, na família, no casamento, no andar com Deus, no serviço à causa do Evangelho. Como é que você vai resolver esse problema? Qual a escolha que você vai fazer? Porque nós temos que fazer escolhas. Às vezes não temos todas as respostas, não sabemos todos os caminhos, não entendemos ainda o que é o melhor. Que a boa companhia do Senhor te ajude, que a sua convicção de fé de que o Senhor está conosco, Ele é o Emanuel, possa te conduzir, deixando diante de Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado e vai cuidar de nós.